O que você sempre quis saber, o impacto do judô na vida social e em toda a sociedade. Nós sabemos que o judô é muito mais do que uma arte marcial. Existe toda uma filosofia por trás desse esporte, que promove a empatia, o respeito, a disciplina. E para falar mais sobre isso, eu recebo ele, que é medalhista olímpico de Atlanta, 1996, e atual presidente da Federação Paulista de Judô, Henrique Guimarães. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Henrique, muito bem-vindo! Ok, muito obrigado pelo convite, doutor. É um prazer estar participando aqui desse podcast, né? Olho Clínico. Eu me sinto muito honrado de poder contribuir, né? De levar a mais pessoas, né? Tudo a minha trajetória e hoje estando à frente da Federação Paulista de Judô. Henrique, eu estou emocionado, sabe? Eu comecei a fazer o judô um pouco mais velho do que o usual. Geralmente as pessoas começam quando criança, né? E atualmente eu estou indo até para a faixa roxa. Sou federado na Federação Paulista de Judô e estou muito empolgado com o caminho suave, porque a tradução do judô é isso, né? Caminho suave. E a gente sabe que o judô, como outros esportes, muitas vezes podem ajudar, né? Situações em que existe uma determinada vulnerabilidade, ajudando crianças, adolescentes, moldando o caráter e oferecendo a possibilidade de entender como o mundo real acaba sendo organizado. O que você acha disso tudo? Olha, eu sou prova disso, né? Eu venho de comunidade, né? Sou de uma classe social, né? De uma classe social na época muito baixa, não que eu tenha mudado muito, né? Mas o judô balizou um pouco a minha vida, balizou a minha transformação, balizou, né? A estrutura familiar. A gente não pode deixar que existe, né? Graças a Deus eu tenho uma família, né? Meus pais. Hoje meu pai não está mais entre a gente, mas foram muito importantes na minha formação. Eu comecei judô muito novo, com 5 anos de idade, aqui lá na Zona Norte, né? E tudo que eu fiz na minha vida foi através do judô. Todas as minhas felicidades, todas as minhas tristezas, todas as minhas conquistas, o judô em algum momento está balizando, está nesse momento da minha vida. Quer dizer, o judô ele ajuda a superar desafios. Com certeza. Né? A gente fala em resiliência, em empatia, mas de que maneira, assim, uma pessoa que começa a praticar judô pode utilizar isso, tanto no seu dia a dia, na sua vida pessoal, como também, sei lá, na sua carreira, na sua profissão? Né, a gente pode dividir na seguinte forma, né? Porque a maioria das pessoas, com exceção, você que começou mais tardio, né? Por opção, né? Opção, porque as crianças começaram a praticar, eu comecei a ficar encantado com aquilo, conheci o sensei Fernando Catalano, que tem uma tradição, aliás, muito seu amigo também, e eu falei, por que não? Né? Por que não? Então, normalmente, o judô acontece através dessa forma. Na verdade, não é a criança que quer, às vezes é o pai que coloque, justamente pelos pilares que existem no judô, né? Pela a sua total filosofia que vai muito de encontro ao balizamento da educação. Então os pais são os primeiros a colocar as crianças no judô, porque a criança nem sabe o que é judô. E às vezes nem sabe a filosofia, né? As coisas que existem dentro da modalidade, a criança vai ao passar do tempo que vai se moldando, né? Então, através da disciplina, do respeito, da hierarquia. Então, são algumas coisas que balizam a educação. Então, os pais colocam e a criança vai. Em algum determinado momento, a criança pega gosto, continua, ou ela acaba saindo, né? Mas a grande maioria continua até a fase passa a primeira infância, até a segunda infância, até a adolescência, continua. E aí depois, ou ela segue um outro rumo ou ela continua, né? Mas consegue, os valores que existem na modalidade, você consegue trazer para a vida, né? Porque o judô é muito mais do que só uma competição, né? Competir talvez seja uma grande gama, mas a minoria que passa pelo judô. Ir para uma seleção, ir ganhar uma medalha olímpica, aí é um cenário totalmente... É um outro mundo, né? Não é muito democrático. Né? O judô, numa base, ele é democrático. Né? Quando você vai subindo o seu nível, ele é meritocracia. Porque vai para uma Olimpíada, vai para um campeonato, entra numa seleção, é campeão paulista, quem ganha.
E aí, por isso que é mérito, né? Então, assim, mas dentro disso, talvez, a principal importância que eu vejo no judô, justamente é levar isso às pessoas menos favorecidas, né? De ter essa possibilidade de, através do esporte, né, uma ferramenta de inclusão, de ter onde o poder público não consegue chegar, porque não tem a expertise, né? Então você ter o judô numa comunidade, você consegue de alguma forma. Eu já tive projetos sociais, né? No Heliópolis, tem uma na cidade de Tiradentes hoje, lá no Jardim Peri. A gente apoia, então são coisas que acaba fomentando, né? Ajudando muito, né? Então isso é uma ferramenta muito importante, talvez mais do que uma medalha olímpica, né? Eu fico imaginando, né? Os principais pilares, né? Sendo respeito, disciplina, com um tempero que já faz parte do inconsciente coletivo. Eu entendo o seguinte: a criança pode não estar percebendo direito o que está acontecendo ali no dojo, em cima do tatame, mas ela percebe que se ela fizer tudo direitinho, ela vai ser avaliada e vai mudar de faixa. Tem aquele sonho de chegar à faixa preta, né? E através desse processo começa a respeitar quem está há mais tempo, entende que não é simplesmente querer, você precisa trabalhar, você precisa se desenvolver para ter aquele resultado. Você acha que realmente é o respeito à disciplina que impacta mais quando a gente fala em termos de judô? Com certeza, né? São esses valores que você, se você tiver a oportunidade em algum momento de ver as crianças que fazem judô, né? No nosso meio isso é muito visível. Mas quando a gente sai para fora e você vê, não comparando que uma modalidade seja melhor que a outra, não isso, mas a todos esses valores que você diz, quando a gente vá em outro lugar e vê, você já fala que a gente conhece, fala, isso aí é judoca, você vê a disciplina, ela é diferente. Você sabe que, bom, a minha enteada, ela treina e tem um destaque bastante bacana, assim, para a idade dela, e eu fico muito orgulhoso por poder fazer parte disso tudo, né? A gente já se encontrou em alguns campeonatos, e eu fico pensando, sabe, como neurocientista e focado nessa parte pedagógica, sobretudo no mundo que tudo hoje em dia é internet, é telefone celular, a criança acaba sendo conduzida de uma forma muitas vezes lamentável, né, para aquela questão do imediatismo, e eu vejo aquele ginásio repleto de pessoas. Eu lembro que em casa, antes da gente sair, a gente preparou um café da manhã, faz uma oração, organiza a mochilinha e vamos para o campeonato. Aí quando eu vejo aquilo tudo cheio, Henrique, eu fico pensando o seguinte: todas as crianças provavelmente passaram por isso de uma forma ou de outra, quer seja, mesmo que seja um pouco carente, enfim, de alguma maneira acordaram e se prepararam para ir. Só que é um campeonato. Então, a maior parte das crianças que, obviamente, acordaram e foram lá para ganhar alguma coisa, a maior parte perderam. Então, eu fico pensando, né? O judô, na verdade, olha só, ele ensina até aí, porque a vida da gente é muito isso, né? Você tem um projeto, você traça um plano, não significa que vai dar certo. E você tem que lidar, primeiro, em admirar aquela pessoa que venceu, entender que ela teve um mérito e que, enfim, você tem que amargar um pouquinho aquele sabor. Então, para a criança, isso acaba sendo um desafio que vem embutido dentro da especialidade, né? Com certeza, desde que seja trabalhado dessa maneira, desde que todos os pais possam ter essa consciência, que às vezes não tem. Que aí acaba transbordando a minha frustração para o meu filho. Né? E aí acaba, sabe, a gente tem que ter um entendimento, né, principalmente os pais, que seria uma coisa, até uma palestra bem bacana para você que está nessa área de neurociência e tal, né, às vezes de ter mais um entendimento dos pais. Porque a criança está lá, imagine ela vá para ela vai para uma arena, imagina, uma criança de 9 anos de idade, um ginásio lotado, né, ali vai o pai, vai a avó, vai o tio, vai o irmão, ela entra lá, para ela não é fácil. Ela ir lá e aí perder. Sim, né? sim. Ter a frustração. Mas ao mesmo tempo, eu vou te falar, Henrique, tem uma coisa que eu admiro no desenho que o judô percorreu desde a sua fundação com o Sensei Jigoro Kano, porque até para isso existe um certo ponto de equilíbrio. Porque para quem não sabe, no judô, diferente de outras artes marciais, o indivíduo que ganha ou que perde, ele não fica comemorando, pulando, gritando. Existe uma questão do respeito. Então, até esse momento, que às vezes a criança ganha mais perdendo, em termos de vida e de formação de caráter, do que ganhando, né? Mas existe essa questão de respeito, ou seja, ela não vai ser jamais humilhada, nenhuma criança, nenhum atleta, mesmo que perca, enfim, momento, né? ele vai ser desrespeitado, não é verdade? Com certeza, né? Então, isso é importante. Eu sou uma prova disso. Eu fui ter grandes resultados quando eu tinha 20 anos, no Júnior, sub-21.
Até a classe sub-18, que seria o 18 hoje, né, eu fui um atleta que só perdi. Só perdi. Nem Campeonato Paulista eu ganhei. E eu tinha um grande E na verdade, quando você olha para trás da sua carreira, na verdade você estava ganhando, né? Porque aquilo estava te moldando, estava te malhando. É isso mesmo que você quer? Porque você, né, ganhar é fácil. Ganhar, as pessoas vêm parabéns. Quem não gosta de ser elogiado? Sim, nossa, você é o melhor. E quando você perde, ninguém vem falar com você. Sim, quem falava comigo era meu sensei. Sim. E meu pai e minha mãe. Meu pai não foi um cara que não teve muitos estudos, veio do Ceará, nordestino, mas era um cara que, né, a primeira vez que eu chorei, eu era criança, né? Chorei, ele falou, me chamava, né? Menino, por que você está chorando? Eu falei, pô, perdi, não sei o quê. Ele falou, mas quem disse que perder é vergonha? Toda a ignorância do meu pai, né? Enfim, porque o pai quer mais que o filho ganhe, viu? O pai perdendo, de repente, tem pais que falam, pô, mas você perdeu porque você fez isso, você errou tal. Não, meu pai nunca apontou um erro meu. Quer dizer, olha que interessante, né? O judô criou um cenário importantíssimo para ele soltar para você uma palavra que eu levo isso até hoje, a vida inteira. Hoje, a vida inteira, né? E ele nunca usou, pô, você perdeu porque você fez isso errado. Não, ele fala, você perdeu porque talvez você não dormiu direito, você estava doente, precisa treinar mais um pouquinho, mas não apontava erros, né? E isso foi, que talvez no judô a gente, né, eu levo para a vida, que é uma coisa que a gente tem que ter, a motivação ela é momentânea, né? A motivação, não só quando conquista, a gente tem a motivação e em algum momento ela para, e a criança também. Sim. E o que mais que a gente tem que ter, que aí é um pilar que você até mencionou, que a gente tem que ter a disciplina. Sim. Disciplina, sim, porque você ganhando ou perdendo, na segunda-feira você tem que estar lá treinando. Sim. Então, assim, foram coisas que no decorrer da minha carreira tive muitas pessoas que me ajudaram até eu chegar ao que eu queria, né? Minha mãe foi uma peça muito, muito importante na minha vida, até hoje, né? Mas no esporte eu já acabei. Ela foi em algum momento da minha adolescência, né? Aquela fase que você acha que eu trabalhei, eu fiz um pouco de tudo na minha vida. Eu fui servente de pedreiro, e dividia as coisas para trabalhar com judô, fui operador da Bolsa de Valores. Então, em alguns momentos, eu sempre tinha que trabalhar porque não tinha condição. Meu pai era um funileiro, era uma pessoa que às vezes ficava desempregado e tal, mas sempre, nós somos em 6 irmãos, família sempre unida. Só você fez judô? Não, todos. Todos fizeram? Todos fizeram. Tive irmã que foi para a seleção comigo, tal, outras, né, menos, outro foi até paulista, brasileiro. Tiveram algum... Na verdade, são eu, uma irmã que foi muito longe, quase foi para a Olimpíada junto comigo, não classificou, e tive um irmão, que é um irmão mais novo, foi até o brasileiro, mas aí depois... Agora, Henrique, você está contando isso, eu fico pensando assim, né? Pegando a sua história de vida, né? É uma honra ter um medalhista olímpico aqui conversando com a gente, aqui no Olho Clínico, principalmente à frente de uma federação tão importante que é a Federação Paulista de Judô. Como que a gente faz para levar o judô para toda a população do estado de São Paulo, sei lá, para o Brasil? Como é que é o custo disso? Porque, assim, é muito interessante todo esse processo pedagógico, transformador que existe no judô. Claro, o judô, apesar de ser barato, é caro. Porque, às vezes, para você praticar, você tem que pagar uma mensalidade. Se não for num clube, se for num clube, você pode ser sócio, você tem que pagar a mensalidade do clube, enfim. Ou ser militante. Né? Mas assim, na academia ou programas sociais, que aí depende, né? Tem programas que começam, né? Então, mas a maioria é através de associações, de clubes, né? De academias, ou prefeitura, no interior mais, nós temos 16 delegacias em São Paulo, uma coisa que são 16 delegacias, são muitas prefeituras que apoiam os programas. Então o conselho que você dá aqui, para quem está escutando a gente, de repente tem um filho, tem uma filha, ou até mesmo a pessoa que quer começar a praticar judô, é tentar se organizar dentro da sua cidade, procurar se existe já alguma organização que possa estar, ou assim, nas prefeituras, né? Por exemplo, em São Paulo existem programas gratuitos em projetos sociais, aí tem que a federação às vezes tem esse controle, né, no sentido de ter o endereço, não o controle administrativo da ação, mas tem as informações, o local. Quer dizer, a pessoa pode também entrar no site da Federação Paulista de Judô e vai pegar todas essas informações. Agora, conta pra gente, assim, esse momento de vida, né? Pô,
Primeiro eu quero saber como é que foi chegar lá e ganhar medalha na Olimpíada de Atlanta. Mas você vivenciando isso, né? Você permanece fazendo judô. Você fala, não sou mais atleta, mas de alguma forma, judoca você sempre continua sendo, né? Numa outra posição que é necessária, né? Para que o judô possa ser renovado e perpetuado. Mas como é ser um medalhista olímpico, está presidindo pela primeira vez a Federação Paulista de Judô? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Pioneira. Eu acho que os grandes atletas, né? Que por acaso uma hora vai parar, vai se aposentar, acho que a gente tem eu penso assim, né? Eu tenho a obrigação de devolver tudo o que eu tive. Uhum. Tudo que eu tive foi através do judô, então eu tenho que devolver para tentar proporcionar para essas novas gerações, para essas novas crianças, esses novos adolescentes, a mesma oportunidade e ter talvez o gosto de poder participar de uma Olimpíada. Eu sei que vão ser muito poucos atletas que vão conseguir esse feito. Mas o que a gente pode proporcionar justamente não é só isso, né? Através da nossa do poder né? A gente é protagonista no esporte, e poder você falar alguma coisa para uma criança, para um adolescente, você impacta muito isso. Você pode ajudar e pode destruir, dependendo do que você fala. Então a gente tem que ter essa consciência do poder que a gente tem de orientar, para a gente não ser uma figura negativa. Sim. Né? Então esse cuidado a gente tem que ter muito, e a gente ocupa isso. Acho que o grande atleta, que se caso esteja atuando no esporte, né? Porque acredito que a grande maioria fica, né? O pós-carreira, hoje existe, né, um plano maior para você poder continuar, o que aconteceu comigo, mas não nas proporções que tem agora, mas na forma que eu encarava a minha vida depois do judô. Né? Mesmo depois do judô a gente treina, e isso é importante para a gente poder fazer com que essas crianças tenham uma mudança no seu comportamento. Né? O que é mais interessante, né, Henrique, nós estamos aqui em dezembro, né, de um ano que o judô está fechando super em alta. Bom, você assumindo, né, a presidência da Federação Paulista de Judô, o judô sendo destaque nas Olimpíadas. Ou seja, o que mais que a gente precisa, né, nesse Brasilzão? Você trouxe sua medalha? Você podia mostrar? Pô, mostra pra gente. Porque eu sei que ela é sua, mas eu tenho certeza que todo brasileiro aqui ela sente como sendo nossa, né? Porque é uma conquista do Brasil. A gente tem que falar disso aqui, né, Fernando? São 28 medalhistas desde 1964. O judô ganhou 28 medalhas, né? Desde 1964. A primeira medalha foi em 72, depois houve um gapzinho, fazem 40 anos que o judô não, desde 1984, de Los Angeles, por coincidência a próxima vai ser também em Los Angeles, desde 84, que foi a Olimpíada de Los Angeles, até a última, Paris, o judô é a única modalidade que trouxe medalhas em todas as edições. Então, se você tirar de 72, no ano que eu nasci, do Shiakishi, a gente tem 27 medalhas consecutivas, é a única modalidade, né? E a do Sensei de 72, é a modalidade que mais trouxe medalhas para o Brasil em esportes individuais e coletivos. Acho que, salvo engano, o vôlei está em segundo lugar com 24 medalhas. Se não me falha a memória. Nem o futebol, né? Não, o futebol é menos. A gente depois falou em termos de Olimpíada, a gente é o país do judô, né? Judô, não né? O país do futebol. E aí, né? com essa última edição, nós trouxemos 4 medalhas, né? Trouxemos um pódio, né? Uma de ouro, uma de prata e 2 de bronze. Né? Sim, então, o judô mostra o seu protagonismo, né? E principalmente, mais agora ainda, o feminino, né? O empoderamento do gênero feminino, que graças a elas salvou a nossa, a gente fala lavoura, né? Foram 3 medalhas de ouro e tudo feminino, né? Então isso mostra que o judô feminino entrou em 92, 88 como apresentação em Seul e 92 como, né? Ficando modalidade realmente. Então eu acho que essa transformação de ganhar uma medalha mudou minha vida, né? Eu não participei só dessa Olimpíada, né? Eu participei de 3 Olimpíadas, né? Sim. Eu participei da Olimpíada de Atlanta, 96, Sydney 2000 e Atenas 2004.
Está escrito judô, né? Caminho suave, traduzido para Eu português. consegui a três Olimpíadas, né? Sim, sim. E ter a oportunidade de ganhar uma medalha, né? Então, conheci minha esposa através do judô, em 1991, estou com ela há 32 anos. Sim. Né? Fiz faculdade, conheci mais de 60 países, né? E o que o judô mais me deu de importante foram meus filhos. Sim. Né? Que se eu não tivesse conhecido a minha esposa, eu não teria as duas, né? Vamos dizer, os meus 2 diamantes, né? Sim. Eu tenho um filho que é PCD e um filho, né? Teoricamente a gente, né? Tem mas são meus diamantes da minha vida, né? Sim. Henrique, conta pra gente aqui, pra gente fechar com chave de ouro, tá? Os próximos 4 anos, quais são os seus projetos para os 4 próximos anos e qual legado você quer deixar? Bom, você já está deixando, né? Mas que você pretende deixar para o judô paulista e brasileiro? O que eu pretendo fazer, né? Claro que a gente fazer uma administração totalmente com compliance, com uma transparência que já era feito, mas a gente costuma dizer, né? A gente ser honesto quando você está num mundo administrativo, você não, né? Principalmente não sendo o seu dinheiro, você tem que mostrar que você é honesto, não adianta só falar, né? Então, ter uma administração totalmente transparente, né? Agregar pessoas, ter um desenvolvimento técnico muito importante para o judô. E o que eu mais, que foi a minha campanha até, né? De ter um judô mais inclusivo, né? De tentar a gente dar visibilidade aos programas, aos projetos sociais, de tentar ajudá-lo de alguma forma, né, fazendo com que eles se estruturem, porque hoje existe muito caminho no setor público de dinheiro, né, que são através das leis de incentivos, até municipais, estaduais e federal. Então, assim, às vezes o professor está lá, ele está no mundo só na questão de dar a aula, de tentar chegar na ponta, que é o mais difícil, e às vezes nem sabe que existe esse mecanismo. Só que tem um dinheiro lá, não adianta eu chegar, eu tenho um projeto social e me dá o dinheiro. Não, eu tenho que ter, existe um processo para você poder tentar reivindicar em algum momento essa possibilidade. Então, eu prefiro eu quero dar visibilidade a esses professores que fazem com muita maestria, né, essas aulas, e deixar o legado que a gente tentar ser um dos maiores fornecedores, né, para o Brasil, né, no alto rendimento, que hoje o judô do Brasil, nós temos, o judô de São Paulo tem por volta de 12 mil inscritos, né, associados, federados, né, então tentar melhorar isso, né, aumentar isso de alguma forma, ter o judô escolar que a gente está trazendo para estar dentro do cenário, que é um judô diferenciado, mas é um judô que a gente tem que ter um olhar para que essas crianças no futuro possam vir participar da federação, né? Dar umas possibilidades que a gente tem. A maioria dos medalhistas olímpicos são de São Paulo, de a gente fazer algum network com os professores menos que estão começando a carreira, né? De ter um convívio com essas grandes figuras, né? Com esses grandes ídolos do judô, para que a gente possa ter realmente um sucesso grande, né? Parabéns, eu te desejo sucesso, eu deixo aqui registrada a minha admiração e, sobretudo, meu apoio. Com o que precisar, você tem aqui um amigo. Obrigado. E uma pessoa que acredita exatamente em tudo isso que você falou. Obrigado, né, doutor? É um prazer de estar aqui e ter pessoas, né, no nosso meio tão importante, né, nesse meio corporativista, nesse meio científico, de estudos, né, e ser um judoca, né? Então, isso é importante para a gente, para mostrar a pujança que é o judô, né, e as pessoas que, quando o judoca, né, ele quer devolver isso, e o senhor está fazendo com muita perfeição, né, com todos esses ensinamentos que o senhor tem, de estar divulgando aqui nossa modalidade. Sensei, arigato. Pessoal, muito obrigado pela sua participação. Eu quero deixar aqui registrado o meu profundo respeito pela Federação Paulista de Judô, pelo Henrique e por toda a comunidade de judô paulista e do Brasil. Deixo aqui aberto agora a possibilidade de você dar um like, compartilhar, escrever suas questões e perguntas. Henrique e eu estaremos aqui à disposição para responder todas elas com muito carinho. Um beijo no coração e uma ótima semana.